Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tenho reparado ao longo de muitos anos, eu estou aí há mais de 10 anos como muçulmano, o pessoal não entende muito, principalmente o pessoal que é novinho, né, na religião, está chegando agora. Espero que as pessoas consigam aí consolidar a prática. Mas há muitas coisas que dificultam a prática e embaralham o pensamento das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar, geopolítica. Tá? A geopolítica, ficar prestando atenção nessas coisas, acaba deixando nosso coração meio que pesado. Tá? Sobre isso que eu quero falar e eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e principalmente compartilhem o vídeo, porque o YouTube não vai fazer isso, tá? Pelo contrário, por causa das coisas que eu falo, do jeito que eu falo, e o canal já está aí cheio de sanções, já está todo arrebentado. Então é bom que você compartilhe, joga naquele grupinho da família, dos seus colegas, né? Naquele estilo postei e sair correndo, né? Que só assim talvez as pessoas escutem. Bom, eu escrevi, agora eu ando escrevendo e depois eu vou lendo para vocês. E eu espero que vocês entendam. E se tiverem alguma dúvida, coloque no comentário, nos comentários aí, na seção de comentários, e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então vamos continuar. Vamos lá, assuntos de geopolítica. Eu vou explicar para vocês por que esses assuntos acabam aí meio que engasgando a gente, né? Primeiro a gente precisa saber o que é geopolítica. E aqui a gente encontra uma definição muito clara e fácil de entender, que é a geopolítica é uma área que se encontra, que se concentra na interseção entre geografia, relações internacionais e dinâmica do poder global. Então isso é geopolítica, a política globalizada. Suas raízes remontam o início do século XX, tá? E essas raízes elas se fortalecem a partir dos anos. Então, antigamente não existia geopolítica, existia geografia disso, geografia daquilo, até que uniram numa ciência só, tá? Que faz parte da geografia. Quando as pessoas entram para o Islã, muitas pessoas passam a pesquisar sobre geopolítica. É comum, né? O cara se torna muçulmano e aí ele começa a querer saber como é a vida dos muçulmanos fora de onde ele vive. E aqui eu estou falando especificamente a muçulmanos brasileiros, pode servir para outras pessoas, mas me refiro principalmente ao convertido, né? Ou revertido, que é a pessoa que nasceu num país, geralmente nasceu num país não muçulmano, e aí resolveu seguir, né, o modo de vida do muçulmano. Tá? Então, o que acontece? Repare bem. Nós, independente de religião, né, de raça, de cor, de nada, a gente sempre é ensinado nas escolas, pelos nossos pais, seja honesto, seja justo, seja resiliente, as coisas mais acontecem e tal, e blá blá blá. Então, a gente se torna esse cidadão que não quer saber de absolutamente nada e quer só saber de cuidar da sua própria vida e deixa rolar, deixa acontecer, porque a vida é assim mesmo. E eu vou falar para você, parte desse ensinamento é bom, porque pelo menos você não fica doido, né? Entretanto, quando a gente se torna muçulmano, a gente acaba saindo um pouco disso e começa a pesquisar sobre as coisas. E aí começa esse mal interno, essa coisa que nos incomoda, tá? Vamos lá. Falando depois disso, eu escrevi aqui, né? E eu, claro, vou improvisar bastante, porque eu não consigo ficar lendo o tempo todo e olhar para a câmera. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a verdade sobre as invasões, guerras e dinâmicas
políticas ocidentais, tá? Quem não sabe que os países europeus e Estados Unidos, né, Canadá até ajuda também, são grandes invasores, são grandes aproveitadores, ladrões, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo que lê. E quem não sabe disso é porque não lê, não tem conhecimento nenhum ou está lendo de alguma fonte muito estranha, tá? A política ocidental e os políticos ocidentais e os líderes ocidentais não são nem jamais serão justos. Eles só pensam neles mesmos e em seus amigos poderosos e ricos, porque só pensam em dinheiro. Eu sempre falo para as pessoas não muçulmanas, vocês veem cristianismo, islã, judaísmo e budismo como religiões. Se você considerar que uma religião nada mais é que um modo de vida, você vai entender que o capitalismo selvagem é uma religião, o comunismo é uma religião, o ateísmo é uma religião, porque todas essas coisas são modos de vida, são conjuntos de crenças, tá? E crença, não apenas crença no divino, mas no que você concerne, né? O que você pensa do que é correto, do que não é correto, tá bom? Eles pregam e dão suporte ao que chamam de liberdade, porque o modo de vida no Ocidente muda com muito mais rapidez que no Oriente em geral. E assim, como os padres católicos têm opiniões diferentes e permitem comportamentos e roupas diferentes, né, do que manda a lei da igreja e a Bíblia, né, pregam apenas por causa do dinheiro. E como os pastores evangélicos seguem o mesmo caminho, a ponto da maioria das igrejas estarem em total decadência moral, cognitiva também, tem muita gente burra, e até envolvidas em crimes em todos os países, apenas por causa do dinheiro. O que eu estou dizendo? Antigamente, não muito antigamente, tá? Há 40 anos, era impossível você imaginar que uma pessoa iria à missa numa igreja católica com roupas, por exemplo, mostrando o ombro, blusa de alcinha. Era quase impossível. E por que eu tô falando de roupas femininas? Porque, me desculpa, cara, mas é um fato. O homem vai à missa, ele coloca uma camisa minimamente assim, que cobra meio braço. Minimamente ele vai se vestir. Mas como o feminismo é muito forte, né, no Ocidente, as mulheres tendem a passar muito disso, né? Então há 40 anos, ou até um pouco menos, na hora da Eucaristia, que chamam de comer aquele pão e tal, era comum, era quase certo que se uma mulher fosse até lá na frente com os ombros à mostra, o padre diria: volta, cubra seus ombros e depois vem aqui. Isso é básico. Hoje em dia não. Por quê? A cultura mudou tão rápido no Ocidente que a igreja teve que escolher. Espera aí, ou eu vou receber dinheiro e manter controle sobre essa população, ou eu vou implicar com a cultura que está mudando, com o resultado da mudança dessa cultura. Por exemplo, hoje em dia, se um padre numa comunidade, numa paróquia, em que a maioria daquelas pessoas que vão à missa são direitistas, têm pensamentos de direita, porque é direitista. De direita é quando você nasce rico, dono das empresas, aí você é de direita. E a pessoa de esquerda é a pessoa que nasce, é o trabalhador, tá? Aquele cara que ele vai ser sempre funcionário, ok? Então, por isso que quando você não é dessas, isso que eu acabei de falar, você não é de direita, você é direitista. Então, se você estiver numa comunidade, seu pai estiver numa comunidade de direitista e ele falar coisas políticas que não agradam,
esse padre vai ser retirado, porque já não vale mais, a igreja não vai querer impor o padre ali, porque sabe que vai, faltar depois. E não é só dinheiro, é controle social, tá bom? A igreja evangélica você não precisa dizer, porque, desculpa, é só grana, o negócio é só grana. Sempre tem exceções, mas as exceções, elas confirmam a regra, tá bom? Então, quando eu falo em geral. Você aí já pode... Ah, mas tem exceção. Óbvio que tem exceção, mas não estou falando da exceção. Estou falando do geral. Pode tudo, meu amigo. Pode tudo. Desde que o dinheiro continue entrando, tá bom? Então, dessa forma, eles permitem qualquer coisa, desde que o controle social esteja garantido e o ingresso de dinheiro também, porque é assim que se controla as pessoas. Você acha que um grande empresário paga a mesma quantidade de impostos que você? Nunca. O trabalhador sempre, o empregado, sempre ele vai pagar mais impostos em proporção do que o empresário. E a empresa não acabaria se ele pagasse igual. Se você tivesse um regime de imposto de renda progressivo, né? O que, por exemplo, os Estados Unidos tem. Se você ganhar 1 milhão por mês, você não vai pagar a mesma porcentagem do dinheiro do cara que ganha 5 mil dólares por mês. Você vai pagar uma porcentagem muito maior. Ou seja, vamos dizer que nos Estados Unidos o imposto de renda seja 20%, eu duvido, mas vamos dizer 20%, porque você ganha 5 mil dólares, então você vai pagar 20% do teu imposto, do teu salário de imposto. O cara que ganha 1 milhão, ele não vai pagar só 20%, ele vai pagar muito mais de 20%. Ok? Isso aí é imposto de renda progressivo. É óbvio que eles não pagam, tá? Quando um bilionário falha uma empresa, tipo Americanas, você acha que eles vão pagar o prejuízo? Camarada, de alguma forma, você vai pagar parte desse prejuízo. Porque dá um desmonte, dá um problema tão grande, e eles têm tantos funcionários, tantos, são milhares, dezenas de milhares, que acaba o governo tendo que arcar com isso. E o governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo paga imposto, chega até o governo para administrar, e ele vai pensar, peraí, vamos deixar fechar 20 mil empregos assim? 30 mil, sei lá quanto eles têm, mas eles têm muitos empregados, entende? Então chega a um ponto que é impossível para você pensar no governo deixa a empresa falir, problema é deles, eles que foram bandidos de mentirem, né? Cometeram vários crimes. Não, eles vão sair ilesos, relaxa, entendeu? Então, o grande empresário, não estou falando você que tem uma vendinha, que tem uma quitanda, não, estou falando bilionário. Ele sempre se dá bem, tá bom? O que mais? Outra coisa, né? As empresas, elas estão sempre aí nos mercados, as empresas grandes, elas têm suas ações nos mercados financeiros, na bolsa de valores e outras coisas. Então, o que acontece? Quando o governo tem uma política de juro alto, como o Brasil tem agora, Selic a 13,75%, significa que a pessoa, um cara rico, ele coloca 1 milhão numa conta, num investimento simples e certo, de 1 milhão, no final do ano ele vai tirar 137.500 reais de cada 1 milhão que ele só colocar numa conta bancária. Imagina isso, o lucro que a pessoa tem. Mas sabe por quê? Porque a taxa de juros é alta. Sabe quem está pagando? É você, quando você vai nas Casas Bahia, numa loja, quando você faz um empréstimo para comprar sua casa, quando você faz um empréstimo para comprar uma televisão, é você que está pagando. É você que está pagando, porque se tem alguém recebendo, alguém está pagando. Entende? Então, é bem simples de entender. Então, fica difícil. Imagina, se fica difícil para o povo adquirir suas geladeiras, sua TV, sua casa, seu carro,
E também fica difícil para a indústria comprar equipamento, porque ela vai fazer financiamento. Você acha que um grande industrial que tem 1 bilhão, 100 bilhões, ele compra as máquinas à vista? Não. O câmbio começa a ficar alto. E aí não tem como a indústria importar, porque a própria indústria brasileira, que poderia fabricar equipamentos, acabou. Então é óbvio que a economia vai de mal a pior. Mas os rentistas, aqueles caras que estão sempre falando, mas a bolsa de valores, mas isso, aquilo, eles não estão nem aí. Eles ganham dinheiro, como na época antiga do Sarney, só em ter dinheiro. Quando o cara fala assim, seu dinheiro vai trabalhar para você, esse cara, ele está comendo o dinheiro das pessoas mais pobres. Por quê? Os pobres colocam lá seus 100 reais, 1.000 reais numa ação da Bolsa de Valores, ele vai perder, ele não sabe o que está fazendo. É um jogo. É um jogo, é como um jogo de azar. Como que você vai saber? Você, por acaso, tem 24 horas por dia, você tem assessores para dizer, olha, a Petrobras vai dar um problema aí grande, você tem que tirar teu dinheiro da Petrobras. Você não tem. Então o cara fala assim, não, seja um investidor, não sei o quê. Você vai se dar mal. Se você não tiver uma estrutura por trás, você vai sempre se dar mal. Assim como criptomoeda, que é puro gambling, mano. É jogo isso. Do nada, o bagulho cai, sobe. Então pode esquecer. Vamos lá. Justiça entre países e sanções e repúdios, né? A gente está vendo agora que ocorre, não só uma, mas essa que é a mais falada, porque acontece na Europa, que é a guerra entre Rússia e o resto do mundo, o resto do Ocidente. Não é Rússia e Ucrânia. A Ucrânia não está sozinha, tá? A Rússia, ela tentou entrar para a OTAN. O que é a OTAN? É o Tratado dos Países do Norte Atlântico, ou seja, países brancos cristãos se uniram e criaram uma força para impedir, muito antigamente, para impedir que a União Soviética avançasse ainda mais sobre a Europa. E a União Soviética chegou até Berlim. Existia Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A Berlim Oriental pertencia à União Soviética, ok? Tanto que houve lá o Muro de Berlim. Esse muro dividia, era um negócio sinistro, Guerra Fria e tal. Até que o Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética, ele, depois de reuniões, muitas coisas e talvez muito dinheiro, concordou em acabar com a União Soviética, né? E todos aqueles países que fizeram parte da União Soviética se tornaram países politicamente independentes. E ele só pediu uma coisa, o tratado escrito, é que a OTAN não avançasse 1 centímetro na direção da Rússia, porque a Rússia já existia antes de haver um grande conglomerado, né, uma federação de países que formaram a União Soviética. Então esse foi o acordo. Eu acabo com a União Soviética, mas a OTAN não passa daqui. O que aconteceu? A OTAN, há mais de 30 anos, vem avançando na direção da Rússia. Tanto que a Finlândia está aí a ponto de entrar, por exemplo, para a OTAN. A Ucrânia também quer fazer parte da OTAN e da União Europeia. E esses países fazem divisa com a Rússia. O líder russo não pensou duas vezes, peraí, os caras vão me invadir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou invadir eles primeiro. É decisão deles. E por isso, tá esse grande estardalhaço. Em 2 semanas todo mundo se reuniu e tal, a Rússia é má, a Rússia é isso, a Rússia é aquilo, a Rússia é aquilo outro. Mas tá, o que eles dizem sobre Israel destruir a Palestina? Israel tem tanques de guerra, tem um exército, os equipamentos deles são poderosíssimos e de tecnologia avançadíssima, inclusive os israelenses são muito bons em produzir armas, né? E deixar bagunça e drogas à vontade, mas eles são ótimos nisso, produzir armas, tecnologia, bombas químicas, são profissionais em matar, roubar e destruir. Eles se sentem nesse direito, aqui é a minha terra, eu vou mandar aqui, eu vou me defender e não tô nem aí. Problema deles.
ok? Só que eles têm exército, marinha e aeronáutica. E a Palestina não tem nada disso. A Palestina é só um povo que não tem exército, tem nada, nada, absolutamente nada. E mesmo assim eles estão massacrando, inclusive estão fazendo algo agora, eles estão sempre fazendo alguma coisa, tá bom? Sempre. Eles nunca falam disso, eles nunca falam da França que está nesse momento com uma invasão em curso ao Mali, e sempre esteve há anos. Eles nunca falam da Legião Estrangeira, que é um grupo de não é miliciano, não, o termo é expendables, mercenários. É um grupo de mercenários de todo e qualquer país, só não pode ser francês, que formam um pequeno exército poderoso, tá? Inclusive tem brasileiros lá, eles se orgulham de serem uns bostas, entendeu? E eles usam esse pequeno exército para invadir esses países. É a famosa Legião Estrangeira. Eles invadem o Mali. A França controla a economia de vários países africanos, de suas ex-colônias. Tá? O que eles fazem? O dinheiro, essas ex-colônias, elas não produzem seu próprio dinheiro. Elas não imprimem seu próprio dinheiro, como por exemplo o Brasil faz. Ele imprime seu próprio dinheiro. E o Brasil também imprime dinheiro de outras nações, mas as nações é que procuram o Brasil. No caso da França, não. Essas ex-colônias francesas, elas não podem produzir seu próprio dinheiro, a maioria delas, e a França cobra caríssimo para produzir esse dinheiro. Tem outra coisa, cada país tem sua reserva de ouro, reserva de valores, e esses países não têm isso à mão. Essas reservas estão na França. Estão na França. E esses países não têm direito de mexer nessas reservas além de 15%, se não me engano, do total. Impedindo que esses países se desenvolvam. Ninguém fala disso. Ninguém fala. Ninguém repudia. Olha, a ONU foi criada lá em 1940 e brau, tá? E, por exemplo, a Eritreia foi invadida pela Itália, muito tempo atrás, 1800 e pouco, assim como a Líbia, tá? E a Eritreia era colônia italiana, invadida pela Itália, depois ficou sob o governo dividido entre França e a Grã-Bretanha, né? O Reino Unido e Inglaterra, que tem o seu líder Inglaterra, que também tiveram controle sobre o Oriente Médio. A ONU já existia. Ela foi criada quando Itália tinha colônia, França tinha colônia, Inglaterra tinha colônia, Portugal tinha colônia, Espanha provavelmente, entendeu? Então, tipo, a ONU foi criada para dar liberdade, mas criada pelos países que tinham colônia. Esse é o senso deles de liberdade. Entendeu? Então, por que você fica pensando nisso? Ah, meu Deus, os franceses são maus, eles fazem isso. Eles são maus. Eles são cruéis. Eles são lixo, escória mesmo. E não vai mudar. Não vai mudar. Eu assisti uma série que tem até um ator brasileiro, esqueci o nome, Sem Limites, que é sobre o Fernão de Magalhães, um navegador português que foi deixado de lado por Portugal. Aí ele foi trabalhar para o rei da Espanha. E aí ele não conseguiu terminar, mas a sua frota, um dos seus navios, fez a volta ao mundo. O cara navegou passando por baixo do Chile, que é ali onde tem o Estreito de Magalhães, por isso tem o nome dele. Ele foi o primeiro a passar ali, supostamente primeiro, mas ocidental sim, a passar por ali, atravessou o Oceano Pacífico inteiro, foi ele que deu o nome a esse oceano. Ele atravessou o Oceano Pacífico inteiro até chegar nas ilhas onde tinha os cravos, que o cravo naquela época valia mais ou menos o mesmo preço do ouro em peso, tá? Tamanha a importância que tinha isso para a Europa, se é que realmente a coisa era esse, né? Então, na série, mostra o espanhol como se fosse um cara mais ou menos bonzinho e o português como ele realmente era. E ainda é só deixar
que é um cara mau. Então, por onde eles passavam em alguns lugares, eles falavam, poxa, vocês brancos são diferentes dos outros brancos que vieram aqui. Porque os caras vieram aqui, destruíram, mataram tudo, entendeu? Naquela época, Portugal mandava. O Oceano Atlântico era de Portugal, tá? Então, eles nunca vão deixar de ser, só muda a maneira com que fazem. Como fazem, né? A Nigéria é um grande produtor de hidrocarboneto. A Nigéria tem muito petróleo, é muito petróleo. Tem muito trabalho offshore e tem muito trabalho lá. E sempre é petróleo. Mas a sua própria capital não consegue fornecer energia elétrica 24 horas por dia sem ter um apagão. Não tem como passar 24 horas sem cair a luz. Como pode um país rico em hidrocarboneto, que é energia, não conseguir prover uma simples eletricidade para capital? Não estou falando lá nos cafundós, capital. Entendeu? E se você não tem energia, você não tem indústria. Se você não tem indústria, seu país vai ser como o Brasil. Forever. Brasil é e parece que sempre será uma grande fazenda que vende commodities. Nunca vai exportar tecnologia, nunca vai exportar produtos manufaturados. Nunca. Brasil vende minério à vontade, mas não vende placas de aço, de ferro. Vende muito pouco. Agora tem uma no Rio lá, mas é muito pouco. Vende tudo in natura. Enquanto a gente vende os commodities baratos e compra a tecnologia. Tu imagina um país que não consegue, por si só, produzir um telefone? Não consegue produzir com os seus meios próprios um fone de ouvido? Tudo é importado. Mas tudo que tem aqui tem produto que tem no Brasil e que o Brasil exporta. O Brasil exporta tudo. Mas não faz isso. Por quê? Porque a ideia é essa, destruir a indústria para que não haja desenvolvimento. E eles fazem isso muito mais facilmente em países africanos, né? A Nigéria é um grande exemplo, um país riquíssimo, né? Que tem no seu solo as maiores riquezas da terra, mas não se desenvolve porque tem um gringo lá, cara. Sempre tem um gringo lá. É uma praga, tá? Então, adianta. Isso daí afeta seu coração? Você fica, ai meu Deus, como é que pode e tal. É absurdo, mas se você ficar pensando nisso o tempo todo, se você achar que algum dia vai se sentar num posto muito poderoso, tipo, vou unir, a Europa inteira vai se unir, Estados Unidos, não, queremos liberdade e justiça para todos. Que é nada, entendeu? Então não adianta você se estressar, não vai adiantar, não vai mudar, tá? Então, relaxa, leia como se fosse um geógrafo, tá? E você lê, é isso que acontece. Pronto, é assim. É assim, cara. Porque não há justiça se não for a justiça de Allah. Não tem. Enquanto não tiver isso, não vai para frente. E vai continuar sendo sempre, sempre assim. Por exemplo, as pessoas falam, mas os países nórdicos, eles são... Amigos, países nórdicos, vamos lá. Sabe aquele telefone indestrutível? Todo brasileiro conhece o Nokia, né? Nokia é finlandês, a marca da Finlândia, ok? Na Finlândia, eu acho que já aprovaram para as pessoas trabalharem 6 ou 5 horas diárias. Todo mundo fala Finlândia, Noruega, nossa, os pais têm tempo de ficar com os filhos, eles trabalham pouco, as crianças aprendem 5 idiomas, blá, 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 blá. As suas indústrias não estão na Finlândia. As suas maiores indústrias estão nos lugares onde os trabalhadores são explorados. Índia, Paquistão, Bangladesh. Então é fácil você construir um país muito bom, qualidade de vida, ao custo dos outros. Igual os Estados Unidos. Fizeram a ALCA, né? Que um acordo comercial da América Latina, blá blá blá, com os Estados Unidos. O que eles fazem? Tem aquele murão entre Estados Unidos e México, e aí do lado do México tem as fábricas, onde as pessoas vão trabalhar exaustivamente para ganhar um salário ruim, para produzir uns equipamentos
que vão enriquecer só os empresários, porque nos Estados Unidos também tem americano que poderia estar trabalhando numa fábrica, mas o cara vai contratar um americano para trabalhar numa fábrica nos Estados Unidos, podendo contratar mexicanos que são 10% do preço, sem direito a nada? Claro que não. Entendeu? E é por isso que no Brasil também tentam acabar com os direitos dos trabalhadores. Só para você entender. Vamos lá. E outra coisa. E se o povo da Nigéria... As pessoas falam, e se o povo da Nigéria ele se rebelar e quebrar tudo e dar uma de doido e tal? Amigo, não precisa o povo fazer isso. Se um líder, só um líder nigeriano, disser, acabou essa palhaçada, agora a matriz energética vai ser administrada por nós, porque a matriz energética deve ser administrada pelo próprio país, deve ser algo estatal. Se você entrega a sua matriz energética a outro país, esse país faz o que quiser com você. O que quiser com você. Por quê? É a mesma coisa Banco Central. Todo mundo fala hoje em dia, Banco Central autônomo. Cara, onde estudou o cara do Banco Central? Ele estudou nos Estados Unidos. Ele vai praticar no Brasil o que se pratica nos Estados Unidos. Só que o Brasil não é Estados Unidos, é outra condição. São pessoas mais pobres, a pobreza é muito mais espalhada, né? E abrange muito mais, uma fatia muito mais da população. Então não tem jeito. Não pode, Banco Central não pode ser autônomo nem independente. O Banco Central tem que ter controle do governo, porque se o país melhorar, a culpa é do governo. Se o país piorar, a culpa é do governo. Então quem tem que ter controle é o governo. Você não pode ter responsabilidade sobre algo que você não tem controle. Ok? Eles controlam a mesma coisa. Mas se, vamos dizer, um líder nigeriano, porque é um caso muito emblemático, ele disser, olha, agora a matriz energética vai ser administrada pelo governo nigeriano. Cara, ele vai ser taxado de ditador e aí sim o país vai ser militarmente invadido de verdade. Vão dizer que o governo está junto com os terroristas, alguma coisa vão inventar para invadir, assim como fizeram com Saddam Hussein, que não era um santo, mas o país era muito melhor. Então assim, portanto, não adianta ficarmos nervosos ou apreensivos com opiniões e decisões de líderes ocidentais, porque eles nunca mudarão. O que temos agora como fonte de informação mostra apenas o que são e o que sempre foram: parasitas. Sempre foram e sempre serão. No século XV, viajavam ao redor do mundo e chegavam em paz, eram bem recebidos e logo depois roubavam as terras, as riquezas, matavam os homens, estupravam as mulheres e continuam fazendo. Sempre foi assim. Tirando algumas exceções, quando europeus chegavam no sul ali da Argentina, do Chile, e aí tinha o povo Mapuche, que até hoje existe, é um povo brabo. Eles brigam mesmo, eles são aqueles caras, não, aqui a gente acabou, tá? E algumas tribos ali asiáticas, das Filipinas, tinha uns caras ali que eles eram de guerra. Tirando isso, a maioria os recebia com comida, oferecia água, porque a maioria chegava já todo arrebentado, muitas pessoas morriam nas viagens, estou falando dos próprios navegadores, não estou falando ainda de navios negreiros, né? Então, e eles ofereciam, eram hospitaleiros, e eles, somos amigos, obrigado e tal. Se eles não tomassem ali na hora, não tivessem a capacidade militar de tomar tudo na hora, eles simplesmente marcavam um X no mapa e logo depois vinha uma frota para tomar, roubar, matar e destruir. Sempre foram assim e sempre serão. Só fazem de uma outra forma. Hoje em dia eles fazem isso dando dinheiro para políticos de outros países, para que entreguem suas riquezas. É simples. Tá? Eu escrevi aqui que são exímios, é a natureza deles, são exímios ladrões. Então, não perca tempo, nem piore a sua ansiedade, esperando coisas boas dos ocidentais. Eles sempre se acham superiores, sempre são racistas em geral. Acompanhei, nesses últimos meses, acompanhei podcasts estrangeiros, principalmente de estrangeiros como portugueses, italianos e de brasileiros que vivem na Itália e em Portugal. Inclusive, estive muitas vezes na Itália agora, ultimamente, né?
Você pode ser filho de português. Se você nasceu e cresceu no Brasil, não será tratado igual se emigrar a Portugal. Não vai ser tratado. Os caras, é da natureza dos caras procurar uma coisinha para te tratar como um cidadão de segunda classe. Você pode ser neto de italiano, tá? Porque hoje em dia filho de italiano é difícil de achar. Neto de italiano. Se você nasceu e cresceu no Brasil, mesmo tendo a cidadania italiana e falando italiano perfeitamente, os italianos nunca te considerarão um igual. Nunca. Os caras são uns capeta, mano. É algo asqueroso, que parece com o que fazem com os nordestinos em São Paulo. E no sul do Brasil também fazem isso com os nordestinos. E o que fazem aos negros em qualquer lugar do Brasil. Aí não tem distinção. Em todo canto eles sofrem mesmo. E na falta de... A diferença, né, é que os nordestinos e os negros estão em seu próprio país. Então, pelo menos no Brasil, em se tratando de repartição pública, questão de documentos, direitos trabalhistas e essas coisas, eles vão ter, a partir da repartição pública, da justiça, eles vão ter, geralmente, os seus direitos resguardados. Mas fora do Brasil, não vai ter, não. Não, nem 10%. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu vou contar uma aqui. O vídeo já tá longo, mas eu vou contar uma aqui. Tava na Itália no navio parado. É um navio pequeno, né? Não tem nenhuma mesa de ping-pong, não tem nada, não tem saco de bater, não tem uma esteira, nada. Então, quando o navio chega ao porto, todo mundo que está ali embaixo vai ficar louco para sair, porque o cara não aguenta mais, o cara quer pisar em terra, comer uma comida diferente, porque depois de 30 dias, 40 dias, você já está louco para comer alguma coisa diferente. E, cara, tinha um capitão, o Boleta lá, desse tamanho, me senti magro perto dele. Cara, o cara não queria deixar a gente sair do navio. E aí ele falou, não, é por causa da imigração, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu falei, amigo, sou brasileiro, cara, eu posso andar aqui a hora que eu quiser. Não preciso de visto para estar aqui, não preciso de permissão de ninguém, não. Eu posso andar na Itália, na França, em todo lugar da União Europeia. Não tem problema nenhum. Eu vou lá, ando com o Siemens Book, existe uma coisa chamada Siemens Book, que é um documento internacional onde você registra os navios, onde você embarca, entendeu? Então o cara dá um carimbo lá, bom, tá embarcado num tal navio. E o cara não deixou, cara, era um domingo, tempo bom de você sentar, almoçar num lugar diferente, o cara não deixou, não tem jeito. Porque tem um negócio assim, você chega de avião, aí você dá um carimbo de entrada no país. Quando você embarca no navio, você tem que antes passar na imigração do porto, que o porto dá a saída do país. Então, quando você está no navio, juridicamente você não está num país. Porque dali do navio, o navio pode ir para qualquer outro país. Beleza. Daí quando você volta, você tem que dar entrada no porto de novo, para quando você pegar o avião para ir para casa, você dá saída. Então é 2 vezes, haja carimbo. Só que muita gente chegou, na pressa, ele deu entrada na Itália, mas ele não deu saída no porto. Então esse cara é como se ele estivesse num hotel ali. Mesmo assim, o cara não deixou sair. Entendeu? E aí no dia seguinte, quando a gente foi sair para fazer o negócio da imigração, a gente nem voltou pro navio. Todo mundo saiu direto da imigração, foi pra rua. E que se dane, capitão. Entendeu? E quando chegou lá, o cara da imigração falou, vocês não precisam. Por que vocês não... Ah, não, capitão. Encheu a paciência. Eles não vão te tratar igual. Eles te tratam como se você tivesse problema mental, se você fosse burro, alguma coisa assim. Eles não aceitam quando você sabe fazer alguma coisa melhor que eles. Eles não aceitam. Não adianta. Eles nunca vão ver ninguém como iguais. E eles fazem isso nas escolas, nas universidades, no trânsito, a polícia.
os vendedores e tudo que você puder imaginar. Por exemplo, vai comprar um doce, vai tomar um café. O cara sabe que a gente não é italiano, né? Ele já fala assim, ó. Ele fala com outro do lado, como se a gente não entendesse. Lá vem esses turistas com nota de 100 euros. Eu falei pro cara, e se eu tivesse com nota de 100 euros? Você tinha que fazer o troco. Qual o problema? Mas, como eu tenho 2 cartões de contas na Europa, tá aqui, passa o cartão. Entendeu? Então, você nunca vai entender a mente deles, exceto se você admitir que essas pessoas não prestam. Então, não perca seu tempo. Ó, Israel vai continuar fazendo as bagunças que faz. Vai continuar, ninguém vai falar nada. As grandes nações que falam que querem liberdade, igualdade, eles não vão fazer nada. A Europa nunca vai se reunir. Cara, se você acha o Congresso Brasileiro corrupto, você tem que ver o Parlamento Europeu, que é onde vocês pegam deputados de todos os países da Europa, se junta, faz um congresso da Europa, não do país, da Europa. É ridículo, cara. Os caras são asquerosos. Eles nunca vão se juntar para falar, olha, Israel tem que parar com isso, nota de repúdio, vamos não sei o quê. Nunca aparece um ou outro deputado que o pessoal olha para eles assim, ó, rindo. Entendeu? Porque eles que estão lá discursando também contra as maldades, contra a Palestina, contra países árabes ou contra países africanos, eles também sabem que nada vai mudar. Eles estão apenas fazendo isso porque eles precisam de votos. Nada vai mudar. Só vai mudar de acordo com os grandes sinais do fim dos tempos e ponto final. Pode chorar, espernear, é melhor aceitar. É assim, você pode fazer todo tipo de coisa para conscientizar as pessoas de bom coração vão entender, mas também nada pode ser feito. Todo e qualquer líder que tentar fazer diferente vai morrer. Sabe por quê? John Kennedy, que já era um lixo aquele cara, né? Ele era um lixo, ele apoiou aí a ditadura no Brasil e tal. É um lixo. Foi assassinado. Outros que você fala, fulano morreu, teve ataque do coração. Envenenado. Envenenado, igual o João Goulart, envenenado. Então, não tem como. Entendeu? Não tem como. Porque existe aí uma grande liderança no mundo que está acima dos presidentes dos Estados Unidos, dos países poderosos da Europa. E quem luta contra eles vai sempre se dar mal. A Rússia nunca vai estar certa. A Rússia pediu para entrar para a OTAN. Eles não quiseram a Rússia na OTAN. Eles querem invadir a Rússia. Só que lá encontraram um cara brabo. Você pode ter certeza que eles estão pagando e planejando para assassinar o presidente da Rússia. Não estou falando que ele é bonzinho, estou falando da briga entre eles. Não existe bonzinho. Vai por mim. Não existe bonzinho na Turquia, no Oriente Médio, não existe bonzinho na África, não existe bonzinho na Arábia Saudita, não existe bonzinho nos Emirados Árabes Unidos, só existe dinheiro. E é por isso que o mundo é assim e sempre será até que ocorram as coisas que foram profetizadas para acontecer e que realmente haja a justiça. Mas para quem já leu sobre os grandes sinais do fim dos tempos e como vai acabar o mundo, sabe que até esses justos morrerão. E que a terra vai se banhar de sangue, vai morrer todo mundo, e depois a terra vai ser destruída. Então, não adianta. Não adianta perder seu tempo com essas coisas. Você já sabe que eles não prestam. Não adianta você ter esperança. Igual quando criança a gente achava, não, existem pessoas boas, existem... Não. Tá aqui, ó. No final, fica um grande ditado. Um ditado conhecido por muitos brasileiros, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. E acabou. Esse é o papo. Fica na paz.